Olá pessoal, como estão? Dando continuidade à nossa atividade de instrumentos de aeronaves. Lembre-se, instrumento é o que nos transmite uma informação transformando informações não palpáveis em números que nós podemos interpretar e comparar com parâmetros que devemos seguir para a operação de um motor, certo? Não se esqueçam disso. E sempre vamos ter um sensor, uma linha de transmissão e um instrumento propriamente dito. Geralmente o sensor transforma aquelas informações não palpáveis em quantidades de eletricidade que são transformados no instrumento em números da informação que se busca. Por exemplo, temperatura vira eletricidade, passou pela linha, foi para o instrumento, virou números de temperatura. Tá? Bom, pessoal, operação e manutenção de motores. Então, continuando a questão da temperatura, né? Nós vimos condições de medição de temperatura. Um instrumento do motor convencional vem sempre com temperatura e pressão de óleo juntos. Por quê? Como falamos, pressão e temperatura andam sempre juntos. Então, essa aqui é uma figura muito interessante, vocês darem um freeze, né, um congelamento de imagem, quando revirem, né, onde nós temos o fluxo do óleo e da medição de temperatura. Vocês podem perceber, né, nós temos filtro, nós temos radiador para refrigerar, nós temos bomba, né, nós temos óleo sob pressão da bomba, então o azul é quando está sob pressão, né, e o marrom, né, é quando está no cárter e na válvula de alívio. O que acontece? Vocês podem observar que nós temos aqui uma válvula de alívio para não ter pressão excessiva, porque pressão excessiva faz do quê? Joga óleo para onde não deve, né? É tão prejudicial quanto a pressão baixa, porque pressão baixa não deixa o óleo chegar, e a pressão alta joga óleo fora, e por consequência o óleo depois vai faltar óleo. Tá? Mas observe o seguinte, nós temos a bomba, nós temos o radiador e o filtro, e nós temos a indicação de temperatura e pressão de óleo. Essa indicação de temperatura e pressão de óleo, ela sempre vem depois da bomba. Vocês estão observando aqui, ó. Tá? Por quê? Porque isso é uma garantia que eu tenho de saber que se a bomba está bombeando direito, se o óleo está saindo com a pressão direito e se a temperatura com que o óleo está seguindo para dentro do motor está numa temperatura adequada para poder refrigerá-lo e garantir a lubrificação e refrigeração do motor. Perfeito? Ao mesmo tempo que se essa bomba começar a cavitar, imediatamente por estar na sequência do instrumento, o ponteiro vai começar a mostrar a oscilação de pressão. Tá? Então, o sensor de pressão e temperatura fica sempre depois da bomba de óleo. Perfeito? Ótimo. Vamos lembrar sempre que as mudanças de temperatura sempre reagem de forma mais lenta no óleo. Pense no óleo de cozinha. Você esquenta o óleo de cozinha, ele demora a esquentar para poder fritar a batata, né? Depois que você desligou o fogo, ela demora a perder a temperatura. A mesma coisa acontece com o óleo. Então, se você está lendo uma temperatura alta de óleo, né, você bateu o olho no instrumento ali e viu que a temperatura está elevada, pode ter certeza que ela ainda vai subir um pouco mais, tá? Muito provavelmente, porque sua reação, a reação é lenta, né? Irradia o óleo, irradia o calor de forma mais lenta, tá? Quanto a termopares, vemos aqui que nós falamos de medidor, bulbo, temperatura de óleo, pressão e temperatura de óleo. Agora vamos falar de termopares. O que é um termopar? É um par que mede temperatura. Metais reagem de forma diferente em relação quando expostos a temperaturas, né? A uma mesma temperatura. Baseado nesse conceito, cria-se uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial é traduzida na mudança de temperatura do item que nós estamos medindo. Nós temos dois principais, né, tipos de termopar de instalação. Um se chama baioneta e o outro é o de arruela, né? Gacheta e baioneta, né? A gacheta é presa fixa junto à vela, aqui, ó, tá vendo? Preso em qual cabeça de cilindro? Preso na cabeça do cilindro mais quente do motor. Perfeito? O de baioneta, você tem um orifício no cabeçote, né? E você bota na cabeça do cilindro e você atarracha lá a peça, o sensor.
Perfeito? Podemos ver que, para fins de motores convencionais, o termopar é composto, um é de ferro e o outro é de constantan, ou então um é de cobre e o outro de constantan. Perguntinha boba, mas sempre cai, né? Qual é o termopar usado em motores convencionais, em motores alternativos? Ferro constantan ou cobre constantan. Lembrando que o constantan é uma mistura de metais, né, o que provoca uma diferente reação em relação à temperatura que tem aqueles metais aos quais estão combinados. Percebo que o nome é Constantan, então ele é tomado como referência para poder criar essa diferença de potencial que é traduzido em temperaturas lá no motor. Tá? Temos também termopares para motores a reação. Veja, isso aqui é motor convencional. Quais são os dois tipos de termopares que nós temos para instalação de termopares? Os tipos de instalação de termopares de motor convencional, cacheta e baioneta. A cacheta é presa pela vela e a baioneta é furando, né, um orifício rosqueado na cabeça do cilindro. Né? E qual é o do motor a reação? Tá? É tipo um palito que você insere para dentro do motor. Aí, em torno do motor você tem vários, aqui no caso nós temos o que? 2, 4, 6, 8, 10, 12, colocados ao redor do motor, né? Para que possa, ligado em paralelo, para que possam medir e ter uma noção geral, né, da temperatura naquele setor, naquela seção, naquela secção que estamos falando do motor, para poder medir. Tá? É ligado em paralelo para que, caso você perca um deles, os outros continuam funcionando. Você vai ter uma deterioração na medição da temperatura? Vai, mas pelo menos vai ter a temperatura continuando sendo medida. Tá? Então, eu tenho 12 termopares, um lado todo está queimado. O que acontece? Eu vou estar medindo só o outro lado? Sim, só que vai estar medindo, então você vai ter uma noção. Não vai ter a informação perfeita, mas vai ter alguma noção da informação. Tá bom? Isso aqui é um desenho típico igualzinho. Se você olhar ao vivo, é assim mesmo que é um termopar de motor a reação. Tá? Observe aqui, ó, nós temos o termopar vindo lá da junção quente. Onde fica a junção quente? No motor. O que é quente? O motor. Onde fica a junção fria? No instrumento. Por quê? O instrumento é frio, está lá longe do motor. Então é fácil de identificar. Onde fica a junção fria do termopar? No instrumento. Onde fica a junção quente do termopar? No motor. Tá? Lembrando que ferro constantan, cobre constantan é o termopar de motor convencional. E alumel e cromel, ou alumínio e cromo, é o termopar de motor a reação. Não se esqueçam disso, pergunta boba que cai. Tá? Vamos lá, qual é o termopar usado em motor convencional? Ferro, constantan ou cobre constantan. Qual é o termopar normalmente utilizado em motores a reação? Cobre e... desculpe, alumel e cromel, cromo e alumínio. Cromel e alumel, ou cromo e alumínio. As duas coisas são possíveis. Tá? Cuidado, existe uma relação ali, uma determinada apostila, que fala do termopar constituído de cromo e constantan. Existe isso? Existe, mas não é de motores. Tá? Essa combinação ela é para sensores de fogo, detecção de fogo, porque a reação ali de detecção de fogo ela é muito rápida, né? É instantânea, então esse termopar é usado. Cuidado aí. Cromo e alumínio, cromel e alumel é usado para motores. O cromo e constantan é usado para detecção de fogo. Perfeito? Tranquilo? Estão memorizados? E qual é o termopar usado em motor convencional? Ferro e constantan ou cobre e constantan. Qual é o termopar usado em motores a reação? Cromo e alumínio. Cromel e alumel. Tá? Vamos lá. Para medir a temperatura dos gases da turbina, como já falamos, é importante você, determinados setores ali do motor, você medir a temperatura para saber com que temperatura, com que carga está saindo aquela informação dentro do motor. E depende de onde você tira essa informação, onde estão ligados, em qual secção do motor estão ligados aqueles
termopares do motor a reação que nós vimos anteriormente, né? Esse pingolinho aqui, né? É que ele recebe seu nome, né? TIT é na entrada da turbina, Turbine Inlet Temperature, TOT é na saída da turbina, ITT é entre os estágios de turbina, né? E TGT é lá na saída dos gases de escapamento. Tá bom? Tranquilo? Mudança. O que varia de um para o outro? Depende de onde você, qual setor da turbina você instala os termopares, tá? Temperatura da seção turbina é fator limitador, por quê? Deve ser monitorada para evitar sobreaquecimento, tá? Então, o que você faz? Lembra-se que eu falei pressão, temperatura? Motor a reação, você tem que ficar de olho na temperatura da turbina. Ela vai te dizer se o teu motor está funcionando bem ou não, tá? Então, aqui nós temos instrumentos de exemplo, né, do TOT. Vai vir escrito no instrumento, TOT, ó, temperatura de saída da turbina. O ITT, ó, temperatura entre turbinas. Então, tudo é didático, né, tudo está ali. Você não precisa pensar muito, vem escrito. Perfeito? Bom, falamos sobre a temperatura da cabeça do cilindro. Por que a temperatura da cabeça do cilindro é importante? Porque ela vai me dizer, assim como existe o TIT, TOT, ITT e TGT do motor a reação, que vai me dizer qual é o grau de rendimento que está tendo aqui no motor, em termos de temperatura, o CHT vai me dizer se eu estou com a temperatura adequada da cabeça do cilindro e o que tem como consequência uma perfeita, uma melhor, uma ideal queima da mistura ar-combustível. Tá? Observe que nós temos aqui medições de temperatura da cabeça do cilindro, faixa azul, faixa verde e o limite vermelho. O verde é normal, né? Está funcionando, está ótimo. Mas se você conseguir fazer seu motor funcionar a temperaturas que a mistura ar-combustível gere apenas uma temperatura entre 100 e 150 graus de resultado da cabeça do cilindro, você vai ter o melhor aproveitamento do combustível possível e, portanto, vai ter economia de consumo de combustível. Tá? Eu vejo como é importante a temperatura da cabeça do cilindro. Né? Aqui eu vou estar medindo uma temperatura que, se ela estiver funcionando em 200 graus, está funcionando com o máximo de aproveitamento da queima ar combustível para aquele motor. E o rendimento vai ser extremamente bom. Tá? Continuando com indicadores de temperatura, tá? Aqui está no final temperatura, devia ser letra E aqui, tá? Carburetor Air Temperature. Isso aqui foi digitação errada, tá? Troque-se A por E. Enfim, por que a temperatura na entrada do ar do carburador é importante? Porque depende da temperatura do ar que está entrando combinado, associado às quantidades de umidade, eu vou saber quando tenho condições de formação de gelo no carburador. E como eu falei para vocês, formação de gelo, você lembra do tubo de Venturi, né, o formato dele? Ele já tem ele provoca um resfriamento aqui na área dele. Como tem o formato de tubo de Venturi para acelerar os gases aqui, a passagem de ar dentro do carburador, aqui sempre vai ter um suorzinho, um gotejamento, vamos dizer assim, né? E um frio diferenciado, né? Esse frio diferenciado, se eu não tomar cuidado, a umidade que entra junto com o ar para queimar com o combustível dentro do motor, pode formar gelo. Se formar gelo, ele pode tanto travar a borboleta, como vocês estão vendo aqui, quanto entupir, né, o carburador. Carburador entupido não descongela de uma hora para outra. E outra, bastou entupir, acabou, misturar combustível, acabou, motor funcionando. Até descongelar, talvez você não consiga dar partida de novo, depende da altitude. A tendência é danar-se, tá? Infelizmente. Tá? Então, muita atenção na temperatura do ar que entra no carburador. Perfeito? O sensor de temperatura de admissão, o duto de admissão instalado no coletor de admissão, ó, identifica a formação de gelo no sistema de indução, o que é extremamente perigoso, tá? Avaliar a densidade do ar admitido e a qualidade da vaporização do combustível, certo? Lembre-se, vaporização de combustível. O combustível que entra no motor é vaporizado, ele não é evaporado, não é isso, ele é vaporizado. Nunca se esqueça, existe uma grande diferença entre vaporizar e evaporar,
tá? Ajuda, o indicador de temperatura de admissão ajuda a checar as condições do sistema de admissão. É um retorno de chama, age com aumento repetido e momentâneo de temperatura. Retorno de chama é aquela condição que eu falei para vocês, a válvula de admissão não se assenta direito, o pistão sobe, bate, dá a explosão, joga um pouquinho de foguinho de volta para dentro do duto de admissão. Ora, eu tenho um sensor de temperatura no duto de admissão, ele vai perceber esse calorzinho que está vindo de volta. Calorzinho é modo de dizer, tá? Aquela elevação de temperatura. Ele está preparado para sentir frio, vamos assim dizer, da mistura ar combustível que entra, ele toma aquele calorão. O ponteiro vai dar um pulo. Cada vez que passar por aquele cilindro que está com problema, vai dar aquele pulo no ponteiro, né? Então, um retorno de chama age com aumento repetido e momentâneo de temperatura. Se esse aumento persistir, indica fuga no sistema de indução, tá? Então, temperatura, vocês podem ver que é um parâmetro muito importante, muito interessante. Perfeito? As faixas de operação de temperatura de admissão, né? Faixa amarela, de menos 10 a mais 15, risco de formação de gelo. Eu quero, opa, pera aí, pô. O gelo não derrete a partir de 0 graus? Ótimo. Veja que nós estamos falando sobre temperatura de admissão. Então, quando o ar entra e passa aqui pelo tubo de Venturi, ele cai a temperatura dele e cria aquele gotejamento de umidade que eu falei para vocês. Então, com 15 graus, com uma temperatura com uma densidade, uma umidade de ar adequada, eu posso ter um rebaixamento, uma queda de temperatura aqui, de tal forma que começa a formar gelo. Começou a formar gelo, vai acumular se você não tomar providência. Tá? Começou a acumular, acumulou demais, já era, vai entupir, vai apagar o motor. Tá? Então, por que menos 10 a mais 15, a faixa amarela, uma faixa perigosa? Porque com 15 graus positivos, o formato do carburador ainda pode provocar a formação de gelo dentro dele. Tá? 15 graus a 40 graus, até que não é muito grande a faixa, né? Operação normal, e 40 graus temperatura máxima de operação. Observe, 40 graus, né? 40 graus de quê? Temperatura do ar externo? Não, temperatura do ar que entra no carburador. Não confunda a temperatura do ar externo com a temperatura do de admissão, tá? A temperatura de admissão é a temperatura daquele conjunto de ar que entra dentro do motor, que leva a misturar combustível, tá? Temperatura do ar externo é lá fora, tá? Tranquilo? Cuidado com isso. Bom, pressão de admissão, falamos de temperatura, agora vamos passar de pressão. Falamos tanto de temperatura, agora vamos falar um pouquinho de pressão, né? Pressão de admissão, nós temos pressão do duto de admissão, olha aqui a borboleta. Veja o sensor de temperatura do ar, que nós acabamos de estudar, né? Veja a válvula de aquecimento do motor, né? Para deixar o gelo não se formar, né? E aqui nós temos um motor com compressor. Nós podemos ter motores comprimidos e motores não comprimidos, né? Motor com compressor ou motor sem compressor, perfeito? No motor com compressor, o ar é sugado para dentro, né? No motor com compressor, o ar é soprado para dentro, perfeito? Qual é a diferença entre um e outro? Os dois motores, tanto que sopra o ar para dentro com compressor, quanto o outro convencional sem compressor, quando parados, qual é a pressão que você tem dentro do duto de admissão? Quando o motor está parado, você tem dentro do duto de admissão a pressão local onde está o avião, não é verdade? É a pressão atmosférica local, certo? Quando você liga o motor que não tem compressor, ele faz o quê? Começa a puxar ar para dentro. O que acontece com a pressão que está aqui dentro? Vira pressão de sucção. Então, fica abaixo da pressão atmosférica, concorda? Porque se ficar abaixo, a pressão de fora é maior, vai levar o ar lá para dentro, concorda comigo? Então, pronto. Se o motor tiver compressão e o motor estiver parado, o motor tiver compressor e estiver parado, qual é a pressão que tem dentro do duto? Pressão do ar externo. Se ele começar a funcionar, vai empurrar ar para dentro. Então, no motor comprimido, a pressão vai ser sempre ou a local ou acima da local, certo? Motor aspirado, a pressão dentro do duto de admissão vai ser sempre a pressão do local ou abaixo dela. No motor de compressor, a pressão no duto de admissão vai ser sempre a do local, quando o motor estiver parado, ou acima dela, quando o motor estiver funcionando. Perfeito? Aí nós temos esse instrumento aqui, que mede, através do diafragma, ele mede pressão de admissão, que na verdade não deixa de ser uma pressão
de negativa, né? Uma pressão de sucção. Então ele é instalado, né? Aqui, ó, medidor, e ele vê o ar que está se movimentando para quê? Ele quer saber o vácuo criado nesse espacinho aqui, do ar que se movimenta aqui. O ar que se movimenta aqui pode se movimentando, criando sucção daqui para cá, né? Ele pode estar se movimentando daqui para dentro do cilindro, ou sob pressão pelo compressor, ou succionado pelo pistão. Perfeito? Tranquilo? Então é importante lembrar que o que esse instrumento mede aqui é sempre pressão negativa, sempre uma pressão saindo. Sucção, em outras palavras. Não significa que o motor seja aspirado. Aqui é sucção em relação ao lugar onde está o sensor. Perfeito? Motor comprimido, sopra o ar para dentro, cria uma sucçãozinha aqui. Motor aspirado, puxa o ar para dentro, movimenta esse ar do duto, cria uma sucçãozinha aqui. Essa sucçãozinha, entre aspas, é o que vai ser indicado sob forma de pressão de admissão nesse instrumentozinho. Perfeito? Aí vem aquela pergunta, poxa, espera aí, se der retorno de chama, né? Retorno de chama, essa válvula está com problema, pum, explodiu, soprou aqui para dentro, vai soprar para cá, não vai? Poxa, mas esse instrumento é sensível para sucção. Se ele receber uma pressão muito elevada, ele vai detonar o sistema do instrumento, não é verdade? Ora, aí nós temos aqui essa serpentina aqui, esse sistema capilar. Se o ar entrar com muita velocidade aqui da pressão de um retorno de chama, a velocidade desses gases é reduzida, diminuída, freada aqui nessa serpentina para não detonar o sistema, perfeito? Então, para que serve esse sistema capilar instalado dentro do estojo? Serve para reduzir a velocidade dos gases que entram dentro do instrumento no caso de um retorno de chama. Anote aí. Tranquilo? E assim como nós falamos, né, motores aspirados, a pressão máxima é próxima da atmosférica, porque é sempre negativo, está sempre puxando, né? Então é o atmosférico ou abaixo. E motor comprimido é sempre acima da atmosférica. Motor parado é o do lugar, soprou ar para dentro porque o motor é comprimido, é acima da atmosférica. Perfeito? Tranquilo? Falando de pressão, falamos de pressão de admissão, vamos falar pressão de óleo. Mede a pressão, como já falamos, saindo da bomba e entrando na linha. Lembra-se disso, do desenho lá? Depois vocês voltam lá no desenho do motor. Eu mesmo posso voltar para lá. Desculpe. Aqui, ó. A pressão saindo da bomba e entrando no circuito. Perfeito? Tranquilo? Não. Existe pressão mínima e pressão máxima. Veja que o ideal está aqui, ó. Verdinha é sempre o ideal. Pressão muito alta vai fazer o quê? Jogar óleo pelos cantos, né? Vai fazer vazar óleo. Pressão muito baixa vai fazer o quê? Provocar fraca circulação de óleo e, por consequência, elevação de temperatura. Observem sempre o seguinte, caiu a pressão do óleo. Verifiquem se a temperatura não está subindo. Tá? Se a temperatura estiver normal, nada mudou, talvez até o instrumento esteja em pane. Né? É possível, né? O indicador de pressão de óleo oscilando indica ar na linha ou mau funcionamento de alguns dispositivos do sistema de lubrificação. Então a ponteirinha está parada, né? Está certinho, de repente começa a balançar. Pode ser a bomba que está falhando, ou pode ser ar na linha, né? Porque vai soprar ar de vez em quando, a pressão cai. O ar é menos denso, vai gerar menos pressão no instrumento. Perfeito? Então, ponteiro oscilando significa ar na linha ou mau funcionamento da bomba ou outro dispositivo, né? Mau funcionamento da válvula de alívio, pode até ser, né? Ou então o próprio instrumento. Né? Pressão de combustível. Olha só, nós falamos de temperatura do ar, temperatura de admissão, temperatura da cabeça do cilindro, termopar. Agora vamos falar de pressão de óleo, agora falamos de pressão de combustível. Né? O indicador típico utiliza o sinal de um transdutor, como nós falamos, dispositivo que sente a pressão, transforma em eletricidade e manda essa informação para o instrumento que mostra e traduz essa eletricidade em pressão de combustível. Perfeito? Tranquilo? Pessoal, é o que nós tínhamos para falar hoje desse nosso evento. Temperatura e pressão. Tá? Atente. Temperatura e pressão de óleo, extremamente importante. Atente. Temperatura do ar externo, temperatura de admissão, temperatura do carburador, tá? Temperatura dos gases de escapamento.
temperaturas na turbina, certo? Pressão de óleo, pressão de combustível, pressão de admissão. Perfeito? Bom, o que eu mostrar tá hoje era isso. Aguardo vocês para o próximo encontro. Muito obrigado e até a próxima.